E então continuamos aqui, né, no capítulo Persistência do livro Pense em Riqueza para Mulheres. E eu falei no vídeo anterior a respeito dos 8 fatores fundamentais para que venhamos desenvolver a persistência, tá? Isso segundo Napoleão Hill. Agora, nós vamos falar aqui sobre os inimigos. Ele fala bem assim, ó, aqui você vai encontrar os verdadeiros inimigos que ficam entre você e uma realização notável. Ou seja, são os sintomas da falta de persistência. E vamos lá. É importante a gente saber o que é fundamental para que sejamos persistentes, mas também é importante saber quem são os inimigos. Quem que fica ali no meio do caminho tentando nos atrapalhar, né? Então vamos lá. O primeiro deles é o fracasso em reconhecer e definir clara e exatamente o que se quer. Esse é um grande inimigo. Por quê? Porque se eu não sei o que eu quero, se eu não sei o que eu estou buscando, se o meu desejo não é ardente, qualquer coisa me para, qualquer coisa me distrai, qualquer coisa me tira do caminho, né? Ao invés de quando as coisas que não estão no meu controle acontecem, eu realinhar, eu replanejar, eu, sei lá, fazer um ajuste, né? Não, eu simplesmente falo, não era pra ser, ou não vai ser assim, ou deixa pra depois. E aí, simplesmente porque aquele objetivo, ele não era claro, eu não sabia exatamente o que eu queria e por que eu queria, eu vou ficar pelo caminho. Muitas pessoas falam, eu quero ser rica, eu quero ter sucesso, eu quero um bom emprego, eu quero ganhar 10 mil, 20 mil, 50 mil. Por que você quer isso? Se você não souber por que você quer, você não vai conseguir. Por quê? No caminho até esse objetivo, né, na sua jornada, na sua caminhada, você vai ter muitos desafios. E se você não souber por que você quer aquilo que você está dizendo que quer, qualquer coisa vai te parar. A procrastinação, com ou sem motivo. Em geral, respaldada por um formidável conjunto de álibis e desculpas. Infelizmente, nós realmente temos uma tendência para procrastinar, para deixar para depois, e sempre com justificativa. Eu não fiz as ações que eu deveria fazer hoje em prol do meu objetivo, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque eu não tive culpa, porque foi o universo, porque foi a minha família, porque foi não sei o que. Então, eu tenho explicação, eu tô falando, mas é verdade, sabe? E a gente acredita naquilo, porque na verdade a gente tá falando isso pra gente mesmo, né? E a gente acredita, então isso é muito complicado, a procrastinação, nós precisamos vencê-la. A falta de interesse em adquirir conhecimento especializado. Esse eu vou abrir um parênteses aqui. Hoje eu trabalho com doTERRA, né? Então nós levamos desenvolvimento pessoal, saúde, bem-estar físico, emocional e financeiro para milhares de famílias. E o que a gente observa? Essa falta de interesse de conhecer, de obter conhecimento especializado. Por quê? Nós utilizamos e compartilhamos óleos essenciais. E nós precisamos entender, e eu amo entender como é que o nosso organismo funciona, como é que o corpo reage quando está em contato com o óleo, o que é antioxidante, o que a gente está fazendo com o nosso corpo quando a gente come o que não devia comer, quando a gente passa um produto que não devia passar. Então, assim, eu tenho sede de conhecer, de ter o conhecimento especializado. E muitas vezes, nessa caminhada, as pessoas vão desistindo dessa jornada, desses sonhos, porque acaba sendo uma utopia, né? O propósito dela não está definido, o desejo não é ardente, ela não tem claro o plano que ela vai percorrer, ela não tem disposição, né, para, em meio a todo o seu dia corrido, cheio de tarefas, incluir um tempo para estudar. Então isso é muito sério, né? É um inimigo realmente que atrapalha a jornada de muitas pessoas em muitos negócios. A falta de interesse de adquirir o conhecimento especializado. A indecisão. O hábito de tirar o corpo fora em todas as ocasiões em vez de encarar os assuntos de frente. Também respaldada por álibis. Porque a gente sempre tem justificativa para o que a gente deixou de fazer, né? O hábito de se valer de álibis em vez de criar planos definidos para a solução de problemas. Esse é um outro fator. Como eu falei, problemas acontecem, muita coisa sai do nosso controle, mas a gente precisa desenvolver a habilidade de solucionar problemas em vez de tirar o corpo fora e sair de cena, né? Autocomplacência. Não há muito remédio para essa aflição e nenhuma esperança para o que delas padecem.
Ai, que eu não consigo, é que é difícil pra mim, é que eu não sei, é que eu não tenho tempo, é que eu não tenho habilidade, é que eu não nasci pra isso. Então, aquela, sabe, ó vida, ó céus, ó azar. Você não tem dó de mim? Eu não consigo. Então, assim, e é o que ele fala aqui. Nenhuma esperança há para as pessoas que são assim, né? Então, se ela realmente não se ressignificar isso tudo e não mudar isso, não vai acontecer nada. Indiferença, geralmente refletida na rapidez em fazer concessões em todas as ocasiões, em vez de fazer oposição e lutar. Aqui eu tenho um exemplo muito claro para quem é autônomo 100%, né? Entra nesse assunto, né? Mas sai um pouco, mas é algo que acontece todo dia. Nossa, entra, mas sai um pouco, é ótimo, né? Mas essa questão, eu vejo ela como assim, uma pessoa que é autônoma e que ela não tem um planejamento mesmo, uma rotina definida, qualquer um que, se você não tem controle da sua agenda, outros terão. Então, qualquer um te liga e fala, você pode ir aqui comigo, você pode fazer isso aqui pra mim, você pode ficar com alguém, você pode cuidar de alguém, você pode, né? Só que você tá sabotando o seu objetivo, o seu sonho, o seu desejo, né? E isso depois vai ser um álibi, porque você vai dizer, mas é que aconteceu não sei o que, e aí eu tive que fazer não sei o que lá, entende? Então esse também é um sabotador muito presente na vida da maioria das pessoas. O hábito de culpar os outros pelos próprios erros e aceitar circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. Esse também é muito sério, né? A falta de autorresponsabilidade. Então a gente tá sempre procurando um culpado. E ele nunca somos nós. Nunca fui eu o responsável por aquele resultado que eu não atingi. Foi sempre alguém. Nunca fui eu o responsável por não ter tido disciplina para fazer as ações geradoras de renda do meu negócio. Foi o outro, né? E esse é um dos sintomas da falta de persistência. Fraqueza do desejo, devido à negligência na escolha de motivos que impelem a ação. A fraqueza do desejo, como ele falou antes lá, é necessário um desejo ardente. Então, se o meu desejo é fraco, se eu falo assim, eu quero ganhar 20 mil reais, mas você quer ganhar 20 mil reais? Porque eu acho legal. Tá bom. Você não vai conseguir. Por quê? Porque acho legal não é uma motivação clara, né? Eu quero ganhar 20 mil reais. Por quê? Porque com 20 mil reais eu vou pagar minhas contas com 5 mil reais. Com 5 mil reais eu vou guardar para investir no meu negócio. 10 mil reais eu vou investir na minha aposentadoria, numa renda residual, para que eu não venha viver para trabalhar, ou trabalhar para pagar conta, né? Viver para trabalhar para pagar conta. Que eu venha ter vida, liberdade financeira, que o dinheiro trabalhe para mim. Então, se você tem isso muito claro na sua mente, todos os dias você vence os desafios, por quê? Porque você está em prol de um objetivo, qualidade de vida, renda residual, né? Poder desfrutar da vida, ter a sua aposentadoria digna. Então, o teu objetivo está claro, né? Está definido. Uma vez eu ouvi falar de um rapaz que ele fazia Uber para ir para Disney, né? Ele tinha emprego, ele trabalhava e ele fazia o Uber para ir para Disney. É um desafio, não é fácil, mas ele tinha um objetivo claro definido. Então, quando ele estava cansado, com preguiça, ele tinha motivo, ele tinha trabalhado, ele estava cansado, mas ele pegava o carro e ia fazer o Uber. Por quê? Porque o desejo ardente dele, o propósito definido era claro. Ele sabia que ele estava fazendo aquilo dali para juntar dinheiro para fazer uma viagem com a família. E não era qualquer viagem, né? Uma viagem muito especial. Então, a fraqueza do desejo, ela é um inimigo muito claro da persistência. E é um sintoma da falta de persistência, né? Hoje tá fogo aqui as ambulâncias. Disposição, que é o 10º. Disposição, até mesmo ânsia de desistir ao primeiro sinal de derrota. Baseada em um ou mais dos 6 medos básicos, né? Que a gente falou antes. Então, assim, a fraqueza do desejo vai estar ligada à facilidade de desistir no primeiro sinal de derrota. Então, o primeiro mês ou os primeiros meses que aquilo não saiu como você queria, que você não teve os resultados que você queria, o que vai acontecer? Você para, você desiste, né? E, infelizmente, a maioria das pessoas desistem. Muitas pessoas desistem. O percentual de pessoas que continua, que enfrenta, que avança, é muito pequeno. Falta de planos organizados, colocados por escrito para que se possam ser analisados.
Planejamento é fundamental, metas no papel, fundamental. Por quê? Porque quando eu tenho no papel eu consigo mensurar, eu consigo saber se eu tô caminhando para aquilo ou não, se eu tô no caminho certo, se eu preciso fazer um ajuste. Então eu consigo enxergar as ações que eu preciso fazer em prol daquele meu objetivo. O hábito de deixar passar ideias ou de deixar de agarrar oportunidades quando elas se apresentam. Muitas vezes quando a gente define um objetivo, oportunidades aparecem. E isso aconteceu comigo, né? Eu defini um determinado objetivo no final de 2018, inclusive foi quando eu fiz a leitura do livro, e eu determinei um valor de renda que eu gostaria de ter. Inicialmente era um valor surreal, totalmente fora do que eu estava vivendo e da realidade, da perspectiva. E aí eu fui aplicando, né, os direcionamentos do livro e tudo mais. Fui fazendo um planejamento, fui acreditando e tal. Só que daquela realidade ainda não aconteceria, né? E aí, alguns meses depois, apareceu uma oportunidade. E foi essa questão de eu me lançar para essa oportunidade. Inicialmente, eu não quis, né? E eu falei, não, acho que não. E aí, porque eu tinha preconceitos de um outro trabalho que eu já tinha feito. E de repente, quando eu vi, eu já tinha tomado a decisão, eu estava lá. E graças a Deus tem sido uma jornada muito próspera e abençoada, né? Vontade em vez de disposição. Ai, gente, a vontade é uma coisa, né? Por quê? Porque se eu tenho disposição para lutar pelo meu objetivo, eu não dependo da vontade. Porque tem dia que não dá vontade. Tem dia que a vontade é ficar deitado o dia inteiro sem fazer nada, principalmente para quem é autônomo ou para quem trabalha já o dia todo e precisa fazer no extra, sabe? Ela precisa trabalhar além para que ela alcance aquele objetivo. E aí, se não tiver vontade, tem que ter disposição, porque se a gente depender da vontade, a gente também vai parar no meio do caminho. O hábito de se comprometer com a pobreza em vez de almejar a riqueza, a ausência geral da ambição de ser, fazer e ter. É muito interessante porque assim, nós somos condicionados a ser pobre. Então nós temos uma programação mental de que o rico faz coisa errada, o rico é rico porque ele não presta, principalmente no Brasil, né? Os empreendedores, os empresários que geram renda, geram emprego, são muito mal vistos, né? Então a gente vai criando uma mentalidade de se eu sou pobre, mas sou feliz e tenho saúde, tá tudo bem. E não é assim, né? Então a gente pode sim prosperar, a gente pode ter saúde física, emocional, financeira, a gente pode ter o melhor que há nessa terra de modo digno, de modo honesto. E essa fidelidade, né, o comprometimento com a pobreza, em todos os sentidos, físico, emocional, intelectual e principalmente financeiro, faz com que as pessoas não tenham nenhum desses objetivos aqui, né? Não sonhem, não busquem, não se desenvolvam, porque elas estão comprometidas e fidelizadas à pobreza por essa mentalidade de que o rico não vai para o céu, o rico ele faz coisa errada, né? E a gente precisa de uma reprogramação mental em relação a isso também. Procurar todos os atalhos para a riqueza, tentando conseguir sem dar o justo equivalente, coisa que geralmente se reflete no hábito de apostar, tentando arranjar barbadas. Esse é um outro problema no Brasil, né? Eu falo do Brasil porque eu vivo aqui, sabe? Sou brasileira e eu convivo com os brasileiros. Então, eu fico pensando, né? Quantas pessoas, quando você convida ela para um trabalho, eu empreendo já há muitos anos, há mais de uns 15 anos pelo menos, que eu sou empreendedora, que eu levo oportunidade para que outras pessoas empreendam também, né? E a gente vê muitas pessoas assim buscando facilidade. Então, se eu disser para ela que ela vai investir em alguma coisa e esse dinheiro vai se multiplicar 1 milhão de vezes, elas aceitam, elas acreditam, né? Tanto as questões de apostas e tudo mais. Mas se eu disser que ela precisa trabalhar, que ela precisa se dedicar, estudar, se desenvolver, ter planejamento, desenvolver habilidades, fazer um plano, enfim, a ter agenda, ela tem que se desafiar para atingir aquele sonho, aí talvez ela não sonhe tanto assim, né? Então esse é um fator, né, milenar também que acontece com o ser humano, buscar atalhos. E o atalho, geralmente, ele leva para um caminho mais longe e você não chega ao seu objetivo, na maioria das vezes. Medo de críticas, fracasso em criar planos e colocá-los em ação por causa do que os outros vão pensar, fazer ou dizer.
Este inimigo faz parte do topo da lista, pois em geral existe na mente subconsciente, onde sua presença não é reconhecida. E aí ele fala para ver alguns modelos, né, aqui do livro. E é muito interessante que ele fala aqui, né, ao repassar esses adversários da persistência, pergunte a si mesma se algum deles tem influência em sua vida. Embora seja difícil nos olharmos no espelho e fazermos um inventário de nossas ações e decisões, isso nos dá o poder de saber quais mudanças precisam ser feitas para ter sucesso. Uma mulher que consegue identificar e ser honesta a respeito de qualquer obstáculo pelo qual se deixou atingir é muito mais corajosa do que a que teme o que pode vir a descobrir ou permite que o orgulho fique em seu caminho, com isso escolhendo ser travada pelo obstáculo. Então, o meu objetivo de compartilhar isso aqui com vocês é, do mesmo jeito que fez muito sentido pra mim a primeira vez que eu li, tá fazendo sentido de novo, né? Essa questão da gente se olhar no espelho e ver, será que eu não tô indo nesse caminho aqui? Porque se eu estiver indo nesse caminho, eu tô indo nos sintomas, eu tô indo nos inimigos, né, da minha persistência. E para eu atingir o meu objetivo, eu preciso da persistência. Então eu espero que essa mensagem possa ter te ajudado de alguma maneira. Você que empreende, você que é autônomo, você que é empresário, ou você que não é ainda, mas tem vontade de ter, essas habilidades elas precisam ir sendo desenvolvidas ao longo da vida, ao longo dos dias, né, para que você então possa materializar tudo o que você deseja.